Neste mês de junho, um crime bárbaro chocou o país: os assassinatos do ambientalista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Um atentado não só à vida dessas pessoas, mas ao meio ambiente, aos povos indígenas, à democracia e toda a sociedade brasileira. Esse crime também escancara outro problema: os riscos de uma carreira pública neste país. Por isso, o programa Roda de Conversa deste mês de junho traz como tema servidor público, profissão de risco em tempos bolsonaristas. E para falar sobre o assunto, a gente convidou o secretário-geral do Sindicep-PE e servidor aposentado da FUNASA, José Felipe Pereira, o diretor territorial de base do Sindicep-PE, João Manuel da Silva, que é servidor da FUNAI. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês por aceitarem o convite, né? João Manuel Oliveira, para o senhor, que trabalha na FUNAI com a causa indigenista, foi uma surpresa o que aconteceu com o Bruno Pereira? Olha, para nós sim, foi uma surpresa muito grande, mas o dia a dia nosso é dessa forma, sob ameaças, a gente não tem a liberdade que deveríamos ter, né? É muita preocupação, muita atenção, a gente que vive diretamente, principalmente diretamente com esses povos, né? Eu sou um deles, né? Sou servidor da FUNAI e sou indígena também, e a gente aqui, a atenção é grande também. Algumas coisas acontecem, grave, apesar da gente tomar os devidos cuidados, né? Eu, por exemplo, já trabalho na FUNAI há 37 anos, né? Fiz agora 37 anos e nunca, nunca a gente, de uma certa forma, a gente nunca teve aquela tranquilidade, né? Aquela coisa de dizer, hoje eu estou tranquilo, posso ir para onde quiser sem susto. Isso não existe, né? A gente toma os devidos cuidados para que alguma coisa ruim não aconteça. Veja bem, desses 37 anos que eu trabalho na FUNAI, eu já estive em outras localidades. A Operação Yanomami, né, eu estive lá uma temporada, fiquei muito tempo, era muito tempo, tenso, muito difícil. O tempo que a gente ficava lá não tinha acesso nenhum à família. Os meses que eu fiquei lá, eu tentei mandar uma carta para casa e não consegui, né? Porque a gente ficava no meio da selva mesmo, vivendo todos os tipos de ameaças, de problema. Que Não ano foi foi fácil. esse, João? Qual foi? Foi 1992, né? Hum. 1992. Foi exatamente na operação, né, Yanomami com relação a garimpo. Então, veja bem, lá nós sofríamos vários tipos de ameaça. Era ameaçado por garimpeiro, né? Ameaçado pelos animais, onça, a cobra sucuri e outros, e a malária, né? Que inclusive eu cheguei a pegar malária lá. Eu peguei 2 tipos de malária, eu não sabia nem o que era malária. Fora isso, sem contar com os colegas, né, de trabalho que estavam lá também, e praticamente não escapou ninguém. Então, veja bem, saindo de lá, volto para cá, para minha comunidade, fui receber uma função, né? E com essa função eu fiquei aqui administrando nosso povo, meu povo. Mas e como a gente tinha latifúndios, né, na nossa comunidade, na nossa aldeia, como temos ainda parte deles, a gente não tinha aquela liberdade de uma festa e confiar, né? Então vivemos muito tempo isso, estamos vivendo. Agora, em 2018, 2019, houve a desintrusão aqui de Pancararu, né? Eu, apesar de não estar mais com a função, né, de administrador aqui do posto indígena, mas como eu sou do quadro da FUNAI, fiz parte de toda a operação. E a vivência do dia a dia foram 2 anos para a gente conseguir retirar esse pessoal da nossa área. Eles não foram para longe, a gente procura ter os cuidados e vivemos constantemente com ameaça. É isso. E tem mais coisas, né, que a gente viveu e vive, né? Vocês, por sinal, João, vivem atualmente com a reintegração de posse de uma terra do povo Pancararu, né? Isso é uma situação de tensão também, não é isso, João? Vivemos sim. Foi muito tensa, né? Está sendo ainda, né? Porque
quem saiu não quis entender que não foram nós indígenas, nós funcionários da FUNAI, que tomamos essa decisão. Isso foi uma decisão judicial, né? Assim como nós fomos beneficiados, como nós ganhamos a causa, podia perder também, né? Mas nós fomos contemplados. E ficamos, como eu disse agora há pouco, mais de 2 anos a gente conseguir tirar esse pessoal da nossa área. Porque quando a gente estava no meio do caminho, eles recorriam, a comunidade aqui se manifestava, se juntava, ia para a justiça, recorria ao juiz, né, que tinha determinado, e assim foi, até a gente conseguir tirar esse pessoal que estava na nossa área indígena. Apesar de que a gente já vinha tentando negociar com eles, né, desde 1997, 98. Alguns saíram, né? Alguns saíram antes, não era forçado, né, judicialmente, mas esses últimos tiveram que sair judicialmente, né, uma determinação judicial. E eles são praticamente vizinhos nossos, apesar da gente conhecê-los também, assim, né, vivemos praticamente próximos dos outros e vivemos e não terminou ainda. Tem outra parte aqui de Pancararu, que está no município de Itacaratu e Petrolândia, que falta ainda desentrusar, né? A, a justiça está tomando algumas providências, né? Está tentando negociar com eles para que não haja conflito ou situação pior, né? E somos todos conhecidos. O pior é isso, né? Porque todos nós somos pessoas, somos povos necessitados. Assim como nós, eles são também, né? E o governo não vê a melhor saída, né? O governo vê, tem que sair, não quer saber se você tem condição ou não, né? Ou não. Então é muito assim complicado, sabe? Porque a forma de como eles recebem, como a gente recebe a notícia, é totalmente radical. Não sabe chegar e explicar o porquê, chamar para conversar, até eles entenderem, né? Em muitos casos, eles foram chamados, fizeram reunião com nós indígenas, né? Mas eles nunca se conformaram com a saída deles, né? Houve algumas ameaças, né? Como aconteceu aqui, eles listaram o nome aqui de indígena e tomou as providências, mas a gente também tomou as providências de informar para o Ministério Público e o juiz do caso. A Polícia Rodoviária Federal sempre esteve aqui quando foi necessário e a gente está levando. Ainda não está assim calmo 100%, mas a gente já deu um grande passo. Mas a gente não pode também, digamos, achar que está tudo, né, encerrado, porque não está. João, e para encerrar por hora, né, a nossa conversa agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, né? O senhor fala de uma reintegração de posse que já vinha há muitos anos, né, há décadas em negociação, mas agora, no governo Bolsonaro, a situação dos povos indígenas, dos indigenistas, elas têm piorado? Muito mais, com certeza, né? Piorado não só para os indígenas, mas para nós também que somos servidores, porque a gente não tem, o apoio que a gente tem é zero, né? Não recebemos nada assim de incentivo, pelo contrário, a gente já está com um tempo assim, além do tempo de serviço, para se aposentar, o incentivo deles que dão para a gente é para que a gente se aposente, né? Que a gente se afaste e, por exemplo, se a gente chegar a fazer isso, aí acaba tudo, aí que acaba tudo, porque nós já somos pouquinho, é muito pouco agora, né? Eu, por exemplo, aqui na minha área de trabalho, a gente tem um chefe titular, esse chefe titular, juntamente comigo e mais uma colega, estamos em três pessoas para atender mais de 10 mil indígenas, não tem condições. 3 pessoas da FUNAI, não tem condições. E outra coisa, se a gente resolver se aposentar, por exemplo, só fica o chefe, porque ele é quem não tem tempo de serviço ainda para aposentar. Mas eu e a colega já tem. Se a gente chegar a se aposentar, fecha-se tudo aqui.
Como é que vai funcionar? Por exemplo, agora eu estou recebendo, amanhã, eu estou recebendo 4 caminhões de cesta básica para distribuir para esse pessoal. Eu sozinho para fazer isso. O único apoio que a coordenação, né, do meu chefe deu, uma caminhonete para mim fazer o movimento, e eu estou pedindo apoio de mais um colega, para ver se a gente faz isso. 4 caminhões hoje, quinta-feira chega mais 4, para fazer essa distribuição. Quer dizer, apenas uma pessoa. E nós somos em 3 servidores, e o chefe da gente, né, que é o titular, de nós três, ele acabou pegando uma licença, que ele estava com problema de saúde, só ficou eu e a colega. Aí é difícil, né? É difícil. Aí querem que a gente faça o que a gente não pode, achando que é culpado de não ter funcionários somos nós. Não somos nós, o culpado é o governo. É só abrir concurso, né? É só contratar pessoal, que tem pessoal, mas não quer fazer isso. Eles querem acabar, né, com essa pequena ajuda, né, que é um direito nosso. É difícil, muito difícil. Ok, João, obrigada. Eu vou passar a bola agora para Felipe, né? José Felipe, no Brasil, ser servidor público é sinônimo de tranquilidade, mas o que aconteceu com Dom Philips e Bruno Pereira mostra justamente o contrário. O senhor trabalhou muitos anos com o combate a endemias no Brasil. Conta para a gente dos riscos que o senhor correu naquela época e como o senhor enxerga o cenário hoje. Querida jornalista Deise Lemos, a gente sonha com concurso público, estuda para o concurso público, faz o concurso público, é aprovado, todo o trâmite para ingressar no serviço público. E quando a gente ingressa, a gente vê que a realidade do serviço público é um serviço público destroçado. É uma das primeiras faixas produzida pelo sindicato, quando de sua criação ainda era numa casa emprestada pelo Sindicato dos Engenheiros, dizia: acusa o serviço público para destruí-lo. As pessoas fazem acusação ao serviço público no intuito de destruir esse mesmo serviço público. As equipes de campo que, ao longo do tempo, entraram no serviço público para combate às endemias, a princípio, nunca tiveram nenhum EPI fornecido. O único EPI que se fornecia era um capacete de alumínio. Só nos anos 90 que começaram a fornecer, a partir no meado dos anos 80, uma máscara que não era específica. Nos anos 90, começaram a fornecer uma máscara específica, mas sem filtro. Só isso daí coloca o quadro de trabalhadores exposto a gases extremamente tóxicos, letal, inseticidas, venenos, biocida, que hoje somos uma população de sequelados. Sem falar os riscos de longas caminhadas sobre as intempéries do tempo, até hoje, sem ninguém usar um protetor solar, sem ninguém ter um agasalho para regiões frias, ou um chapéu adequado para as regiões quentes. E aí fica cada um à mercê da sorte. Muitos desses trabalhadores, infelizmente, vieram a óbito. Suas esposas, ao lavar o fardamento, que era fornecido só o brincar, que era confeccionado, e até hoje pelos trabalhadores, e hoje nem brincar mais fornecem, estavam gestantes e abortaram. Outras têm sequela pelo manuseio constante de inseticidas, de biocidas, de venenos, que foram banidos do território nacional, mas era extremamente letal, como o Verde Paris, como o BHC, como o DDT, entre outros. E mais recente, tem os malation, os organofosforados, os organoclorados, piretroide, enfim, uma série de substâncias químicas que é letal ao ser humano, não é letal só aos insetos.
Por outro lado, a exposição à violência, que toda a sociedade ela está exposta a essa violência. Mas a gente perdeu colegas no exercício de sua função para a violência de rua, para o crime. A pessoa não foi alvo de bala perdida, a pessoa estava no local vulnerável e, em tentativa de assalto, assassinado. Outros tantos tiveram acidente com animais peçonhentos, que quando o servidor vai procurar um inseto, por exemplo, um transmissor de Chagas, ele corre o risco de se infectar com o próprio animal, com as fezes desse inseto, ou tirando telha, removendo casca de madeira, procurando, enfim, um inseto, se deparar com a serpente. Entre as nós, a coral, a cascavel, e esses acidentes acontecem. Além das pessoas contrair doenças como malária, como leishmaniose, como doenças de Chagas. A gente tem vários companheiros que sofrem dessas doenças que adquiriram no nosso mundo de trabalho. Sem falar que, por exemplo, aqui em Pernambuco, todo mundo sabe que existem áreas de plantio de maconha e a pessoa tem que andar dentro dessas áreas. Navegar no Rio São Francisco em barcos precários. A gente mesmo foi já vítima de alguns acidentes com esses barcos. Por sorte, pela graça divina, a gente sobreviveu. Fui vítima já de virada de carro na execução do trabalho. Ou seja, tudo isso é o mundo do servidor público. Em outros órgãos, não tem internet, a internet cai, o usuário que está lá para ser atendido, que está na fila e necessitando do auxílio-desemprego, salário-desemprego, chega lá, o sistema passa uma semana caído, fora do ar, ele é agredido. Se quer uma declaração, se quer tirar, pela falta de concurso, não tem ninguém nos órgãos. Até mesmo depois de vivenciar 35, 40 anos, mais de 40 anos trabalhando, quando vai requerer aposentadoria, não tem ninguém nesse órgão para conceder. Essa é a realidade do serviço público. Um serviço público que está sendo desmontado no seu dia a dia, e não é de graça esse desmonte do serviço público. Isso tem intenção, é repassar o que deve ser executado pelo governo, passa para a iniciativa privada. Se a gente aprofundar, hoje aqui em Pernambuco, falando no nosso estado, o melhor, as ilhas de excelência, por exemplo, na área da saúde, são administradas por organizações sociais, são organizadas por outras entidades. O serviço público vai cedendo o seu espaço e passando para outra via. E isso é ruim. Perde o público, porque deixa de ter referência, e aí as pessoas, no intuito, os gestores governamentais, de avançar com o serviço público, eles avançam para a terceirização, para a precarização. E essa massa de trabalhadores contratados, eles têm contrato precário, eles ficam vulneráveis. Essa é a realidade que está se dando hoje no serviço público, a destruição do serviço público. Se a gente pegar os números globais de quantidade de servidor versus população, o Brasil está lá embaixo. Colocações muito baixas nessa pontuação. Infelizmente, hoje, o governo presta desserviço à sociedade quando ele coloca a máquina pública a interesse político e não a interesse de toda a sociedade.
E os riscos são eminentes. O que aconteceu com Dom, o que aconteceu com Bruno, é uma coisa que qualquer um trabalhador hoje está exposto. É, ou aqui em Pernambuco, ou no Amazonas, ou no Maranhão, no Ceará, devido à destruturação desse serviço público. O desmonte do serviço público leva cada vez mais a esses poucos trabalhadores existentes se sentir ameaçado, se sentir em situação vulnerável. E o que aconteceu, lamentavelmente, no estado do Amazonas, aqui a gente perdeu servidores para o crime. Aqui a gente tem servidores que se suicidaram por não ter expectativa, não ter esperança, não ter nenhum tipo de trabalho. Essa é a realidade do serviço público. Se destrói o serviço público no intuito de terceirizar, de passar para a iniciativa privada. A gente tem que discutir isso com propriedade, porque sem concurso público, sem valorização dos servidores, vão deixando todo o conjunto de servidores públicos à deriva, vulnerável, e qualquer tragédia é uma tragédia anunciada pelas condições dadas, sem falar no estado caótico da maior parte dos veículos que esses servidores utilizam para realizar suas tarefas. Os carros sem menores condição de uso de tráfego, trafegar, a questão das estradas precárias, tudo isso é exposição. Em qualquer órgão. Aqui a gente não vê, dentro do Serviço Público Federal, nenhuma ilha de excelência. A gente vê órgãos que têm uma melhor estruturação e vemos outros em estado lamentável, em estado precário, que não é digno nem de atender o público, alguns órgãos aqui no estado de Pernambuco. Felipe, quando o senhor fala de vulnerabilidade, né, é importante a gente trazer para a discussão a questão da estabilidade mesmo, né? Que imagina um servidor público que vive sob ameaça, né, do crime organizado, de garimpeiros, né, do agronegócio, de repente se vê acuado sem garantia do seu emprego. Né? A mídia, principalmente, ela vende muito essa questão que o servidor é privilegiado porque ele tem a estabilidade, né? Ele pode ser demitido, sim, mas mediante, né, um processo administrativo e com um crime, né, para que isso aconteça. Situações como essa mostram a importância, Felipe, da estabilidade. Sim, a estabilidade ela traz a garantia ao servidor de executar com tranquilidade sua função. Quem entrega a cesta básica tem a tranquilidade de levar a cesta básica até aquele destino final, aquela população ribeirinha, a população indígena, porque ele tem uma prerrogativa de não estar sob influência política. No momento que acaba a estabilidade, começa as ingerências e a influência política a funcionar. Se vai para a área de execução de endemias, determinada figura política quer que se passe o carro fumacê naquela comunidade que interessa a ele. Os projetos de melhoria habitacional, ele tem que ter vocação técnica, ele tem que ser decidido de acordo com os critérios técnicos. Se não tiver estabilidade, o servidor vai ficar vulnerável para atender A, ou B, ou C, ou D, ele vai fazer para manter seu emprego conforme a orientação política do gestor. Ele não vai ter coragem de denunciar. Aí ele vai acabar executando atividades que
tecnicamente não seria viável. Hoje vivemos sob a ameaça da PEC 32. O que é a PEC 32? É um instrumento que o governo Bolsonaro colocou no Congresso para acabar, entre outras coisas, com a estabilidade do serviço público, do servidor público. Acabando essa estabilidade, quem for contratado, além de ter um contrato precário, ele vai estar vulnerável a todo esse tipo de manobra. O gestor vai indicar o que ele tem que fazer, vai indicar quem ele tem que atender, vai indicar em que comunidade ele tem que trabalhar. E ele não vai ter autonomia para dizer, não, isso está errado, eu não faço. A estabilidade garante a independência entre o que deve ser executado e o que não deve ser executado. Não é só a garantia de dizer, eu estou no emprego, eu tenho estabilidade, não. O que determina a estabilidade é a capacidade de realizar suas atividades dentro daquilo que um código de ética, dentro daquilo que um manual de profissional indica. Hoje a gente, infelizmente, a gente não tem mais concurso público. Há alguns anos, desde o governo Lula para cá, não existe a realização do concurso público. Existe uma defasagem de servidores públicos federais. Hoje somos em torno de 600 mil servidores para atender mais de 212 milhões de habitantes. É um número muito pequeno de trabalhadores para o tamanho de nossa sociedade. E se a gente não tiver a capacidade de romper com esse modelo, que lá atrás a gente chamava neoliberal e hoje ele já tem características de ultradireita, de fascismo, nazismo, de uma série de questões que está impregnada dentro do serviço público, a sociedade e as gerações futuras que vão padecer da ausência do Estado. Como diz meu coordenador, desde o ato de nascer, uma certidão de nascimento, que é dada pelo serviço público, até o atestado de óbito também é fornecido pelo serviço público. Tudo nasce dentro do serviço público, tudo se fomenta dentro do serviço público. A iniciativa privada, quando entra dentro do serviço público, é para tirar as excelências que existem no serviço público para levar para as suas indústrias. Mas o serviço público, verdadeiramente, ele tem que ter estabilidade, ele tem que ter garantia, ele tem que ser universal e ter acesso a toda a população. Aqueles que têm condições de ter um bom plano de saúde, ótimo. Quem não tem condição, tem que estar o SUS para dar esse suporte. Tem 40 milhões só de usuários de plano de saúde e a maior parte são planos de saúde precários. E quase a totalidade desse é negociado através dos sindicatos, de ações coletivas do mundo sindical. É importante a defesa do serviço público, a defesa da estabilidade e a garantia constitucional da continuidade do serviço público para a gente não prejudicar as futuras gerações. Ok, Felipe, obrigada. Felipe, o senhor falou muito assim em vidas que foram perdidas, né, no âmbito lá da FUNASA, do Ministério da Saúde, né, por intoxicação, pelo mundo do crime. A gente viu o assassinato de Dom Philips e de Bruno Pereira, né? Aí eu pergunto, João, o senhor falou, né, dos riscos que corre, né, que já passou dentro da FUNAI, né, no exercício da sua profissão. O senhor já viu algum colega perder a vida ou já se sentiu ameaçado mesmo de perder a vida? As duas coisas, né? Já vi colegas mortos, né, em defesa da terra, lá para os lados lá do Maranhão, lá em Roraima mesmo, né, a terra do garimpo, né, dos Yanomami, inclusive corpos foram levados para Brasília, foi velado lá, e a gente assistindo, né, tudo isso, né. Já vi colegas, né, fugirem para não ser
agredido, né? Inclusive, um colega meu que estava aqui como o chefe imediato, ele teve que se mudar para 3 cidadezinhas vizinhas aqui, né? Teve que se mudar para 3 localidades, 3 cidades diferentes que faz parte do nosso município, porque ele estava se sentindo ameaçado. E, finalmente, ele acabou tendo que ficar junto com a gente na aldeia, né? Para ter mais uma segurança, né? E outros casos, né? Como eu acabei de dizer para você, né? Que lá na missão em Roraima, eram 4 situações que a gente vivia, além de outras, né? Além de você ter que só se deslocava da mata de helicóptero, né? Porque não tinha como chegar lá a pé ou de outra forma, e ficava lá até o dia que tivesse que sair novamente. Então, são muitos aqui ameaçados, sim. Nós fomos ameaçados aqui na reintegração de posse, inclusive esse colega meu, a Polícia Federal teve que tirar ele às pressas porque o pessoal queria agredir ele, né? E a gente vive essa tensão aqui. É como eu disse, tomando os devidos cuidados, né? E a gente também tem que ter, né, coragem para enfrentar a situação, né? É isso. Então, a gente está chegando, né, ao final do nossa roda de conversa e eu queria lançar um questionamento para vocês, né? E também um desafio, vamos assim dizer. Existe, para vocês mandarem um recado para quem pretende ser servidor público nesse país, né? E como vocês enxergam essa situação hoje? Posso começar? Pode, João. Olha, o que eu digo é o seguinte, quando entrei também, era imaturo, né? Mas hoje, para a gente entrar, seria bom que pesquisasse, que conversasse com algumas pessoas que já estão na linha de frente, sabe? Para saber, pelo menos, como é que funciona a coisa. Você não pode chegar já entrar e achar que sabe de tudo. Não sabe de jeito nenhum. É uma tristeza o que está acontecendo hoje. Estão nomeando pessoas que não sabem nem o que é índio, né? Para o escalão lá de cima. Pessoas que nunca viveu com índio, chega agora, né, nesse governo, querendo ser sabido, querendo dar ordem, sem saber como é que funciona a coisa. Nunca viu índio, não sabe como é que funciona a nossa vivência, e eu mesmo me sinto muito triste e magoado até com a situação dessa. Um camarada que vem do Rio Grande do Sul, ou do Norte, ou de outro lugar, chega aqui para querer entender do nosso dia a dia, sem ter uma conversa. Aí eu aconselho o servidor, porque nos governos anteriores, para a gente assumir uma função aqui na FUNAI, você tem um treinamento, sabe? Você era nomeado, mas você fazia curso para poder lidar com as comunidades indígenas. Hoje pega um lá de fora e não estão nem aí, joga lá, né? E pronto. Daqui a pouco vai embora, não resolve nada e a gente fica à mercê novamente. É lamentável, né? Mas está funcionando dessa forma. Felipe, Olha, até recente existia uma indústria de concurseiro. As pessoas faziam um concurso, passavam para outro concurso, e aí a gente via que não tinha lastro, que não tinha continuidade do serviço. O último concurso que eu acompanhei do Ministério da Saúde foi selecionado 2.000 pessoas, passaram no concurso, foram chamados e um ano depois não tinha mais nem 300 trabalhando. Aqui mesmo em Pernambuco, quando a gente saiu da FUNASA para o Ministério da Saúde, em 2010, antes disso, na preparação, através da Condicef, a gente pressionou e o governo fez concurso público para médico de trabalho para dar assistência a gente. Dos 5 que passaram, que assumiram aqui em Pernambuco, o resto, uma médica com 4 horas de trabalho, portanto, que não tem condições de se deslocar para nenhuma parte do estado, porque ela só tem 4 horas de trabalho diário. Essa é a realidade. Se você não pegar as pessoas que se submetem ao concurso público, não tiver
vocação para o cargo, vai levar cada vez mais à situação crítica desses órgãos que hoje já vive na UTI. Vejamos, ter concurso é uma necessidade de recompor a força de trabalho. Meu conselho a quem quer fazer concurso público: não procure concurso público como um cabide de emprego. Procure concurso, faça o concurso aquele que você tem vocação. Se você não tem vocação para ser um fiscal do IBAMA, tente ser procurador do Estado. Se não tem vocação para ser um agente de saúde, tente ser uma pessoa da área administrativa. Na verdade, é necessário que todos tenham as mesmas condições de competir, mas é importante que as pessoas tenham vocação para aquilo que vai exercer. Cada profissão é um sacerdócio. Se a pessoa não tem vocação, não vai realizar bem sua função, vai ficar entediado, vai pegar algumas doenças do mundo do trabalho, enfim, não vai ter qualidade de vida porque está exercendo uma atividade que não tem vocação. É importante que a gente recomponha nossos quadros de trabalho. É importante que as pessoas que se submetam a concurso público, que esse concurso seja dado para toda a sociedade nas mesmas condições, mas meu conselho é que a pessoa tenha vocação para aquela profissão escolhida, para aquela área que escolheu. Quem não tem coragem de trabalhar com corpos, não vai fazer um concurso para o IML. Quem não tem coragem de trabalhar com sangue, não vai fazer um concurso para dentro de um hospital. É isso que eu digo. Quem não tem coragem e a capacidade de escrever, não vai fazer um concurso para ser jornalista. De falar, escrever, enfim. Cada pessoa que se submeta ao concurso, se submeta com sua vocação. Você vai ser professor, quem tem vocação. Você vai ser técnico de saúde, quem tem vocação. Você vai ser indigenista, quem tem vocação. Esse é o meu conselho que eu dou para os futuros, que eu espero com toda certeza que o serviço público recomponha a sua força. E meu conselho é que as pessoas procurem fazer concurso na área de sua vocação. Então, ficam as dicas, né, importantíssimas, né, dos nossos convidados. Pesquisem antes de querer ingressar no serviço público. Não existe tanto romantismo, né, quanto parece, né? Salário não é tudo e você tem que ter vocação, né, Felipe? Vocação para exercer a carreira pública, que tem seus perigos, que tem seus riscos, ainda mais quando a gente se depara com um governo como o governo Bolsonaro, né? Então, nossa roda de conversa chegou ao final. Eu agradeço demais a participação de vocês, foi uma conversa muito boa, né? Mas chegamos ao fim, né, do nosso programa aqui no YouTube. Se você gostou do programa, então curte e compartilha. E até a próxima, viu, gente?